Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado de hoje é o meu amigo Paulo Amorim, ex-vice-presidente da Dell Mundial, um cara envolvido na área de people, recursos humanos, em grandes empresas, e é um dos mentores do Instituto Parallax. Isso aí. Amorim, o mundo está em constante transformação, e essa área de peopleware também, né? Falamos outro dia, né? Meu filho está lá em Varsóvia, na Polônia, está trabalhando na Europa, em alguns lugares. Lá, eles vão de um lugar como outro, como a gente vai daqui até Canoas, daqui até Gravataí, daqui até Viamão, é tudo no entorno. Os trens maravilhosos, e quem ainda vai de avião, o preço é muito parecido, né? Não muda muito, só a velocidade. Então, quem quer pegar uma filinha de aeroporto vai. Se não, pega o trem, é tipo expresso, um atrás do outro. É um negócio muito interessante, né? Esse mundo em transformação, essa nova ordem que está se instaurando no planeta, o que muda para as empresas e para os profissionais liberais? Esse é um excelente ponto, sabe? Porque a gente vem analisando vários nomes para esse novo mundo, né? Entre esses nomes, a gente já ouviu falar do mundo do Black Swan, que é o cisne preto, o mundo da multifacetado. Ultimamente tem falado muito as pessoas sobre o mundo VUCA, que é o mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E eu gosto de um termo, que é de um americano, que ele chama de mundo Tesseract. Tesseract? Tesseract, é um termo desse americano. E Tesseract é o fenômeno, vamos chamar assim, essa palavra que ele cunhou, que ela não existe, ela explica o seguinte: é um momento em que a sociedade e a cultura, o tradicional está começando a se obsoletar, a desaparecer, e o novo está começando a chegar. Mas não saiu o tradicional e não chegou o novo. E esse é um momento que, inclusive, a gente chama de momento caórdico, né? Caórdico. Tesseract, caórdico. Hoje é o dia das palavras complicadas. Já estão no Aurélio, hein? Não, mas ainda para a gente resumir. É isso que a gente está sentindo. É esse momento, é essa ansiedade. Eu não sei se o antigo, o tradicional funciona e se o novo, qual é o novo, né? E tudo isso muito por conta da era digital. A era digital é que está fazendo toda essa transformação. Então, isso vem para dentro das organizações. Então, esse sentimento que tanto os colaboradores, os gerentes, os diretores, os donos de empresa têm, é, para mim, exatamente um efeito desse mundo Tesseract. É um mundo novo que está se descobrindo, que está se construindo, e nós estamos no meio dessa coisa toda, né? Para acelerar isso, Orlandini, está havendo uma mudança muito grande no conceito não, mas na forma da aprendizagem. Veja que hoje o conhecimento está muito disponível para as pessoas. Então, se tu entrar no Google hoje, tu entrar no MIT, em Harvard, na USP, em grandes universidades, tem conteúdo liberado de graça hoje para ti. Conteúdos que antigamente tu tinha que pagar, não era acessível. Essa liberação de conteúdo tornou o mundo da aprendizagem, fez com que o mundo da aprendizagem caminhasse de uma forma diferente. Então é o seguinte, hoje tu tem acesso à aprendizagem. Bom, então como é que eu aprendo? Hoje tu tem que experienciar, né? Tá todo mundo falando agora do people experience, a experiência das pessoas, né? É o mundo da experimentação. Então assim, bom, eu quero aprender inglês. Hoje eu vou lá, tem sites que ensinam inglês de graça.
tu vai lá e aprende inglês. Mas onde é que tu vai usar inglês? Tem que experienciar, vai falar, vai encontrar um amigo, vai para um boteco, vai conversar, vai refletir sobre essa experiência. E o tradutor universal, aquele do Enterprise, já existe, né? Já existe, já existe. Bota em cima da mesa ali, vai falando e vai traduzindo, né? E aí eu fiz assim, bom, se isso é verdade, os conceitos de aprendizagem dentro das organizações também estão mudando. Eu não posso mais botar todo mundo numa sala e ficar lá 3 horas com um cara falando com 70 slides de PowerPoint. Slides? Slide é nós da minha somos época, antigos. Né? Não, né? eu sou da época da lâmina, mas slide já é mais novo. Né? O slide é mais novo. Slide é do retroprojetor. Com retroprojetor, aquele canhão retroprojetor ainda. Que queimava a lâmpada e a gente se desesperava. Era um horror. Mas, e era um negócio que pesava que 100 quilos aquele troço, era pesado pra cacete. Hoje os caras levam um projetorzinho desse tamanho na bolsa, né? Aquilo era um monstro. E ligam no smartphone. Ligam no smartphone, transmitem sem linha. Aliás, outro dia eu vi um smartphone que bota em cima da mesa, ele tem já um projetorzinho no próprio smartphone. Né? Já projeta direto. Então, tu vê o que a tecnologia está fazendo com a aprendizagem. Né? Então, assim, mesmo lá no Instituto Parallax, lá, que é a minha empresa, a gente trabalha o que a gente chama de metodologias ativas de ensino, que é tu viver a experiência e depois refletir sobre a experiência. Isso vem para dentro da organização também. Então, se fosse possível resumir, eu até fiz um mind map, que é um negócio agora que se usa bastante, sobre esse mundo em transformação, e ele já não está cabendo mais dentro do tamanho que eu fiz, tentando olhar tudo que está mudando e tudo que está impactando. E é muita coisa. O design veio e começou a surgir design thinking, design circular, design ontológico. Aí tu olha para as estruturas organizacionais, tem a estrutura hierarquizada, projetizada, holocrática, matricial. Então, assim, começou a ter um mundo de possibilidades em que, numa suposta época que a gente pensava que tinha respostas únicas para as coisas, não existem mais respostas únicas. E aí começa a complicar. Então, é óbvio que a gente diz assim, bom, mas então o que eu faço com o estudo? Né? Tem que experienciar, tem que experimentar. A gente precisa testar mais, se permitir mais a experimentação. Bem, e isso na organização faz com que tu tenha que implementar uma cultura onde o risco seja possível. Eu sou da época que se falava em erro zero dentro da organização. Eu não acho que errar seja algo bonito, mas assim, precisa se criar uma cultura para as pessoas experimentarem, porque se elas não puderem experimentar, como é que elas vão ver o que se adequa mais dentro de uma organização? Então, isso também vale para o profissional liberal. Eu hoje sou profissional liberal, hoje eu tenho uma consultoria, eu estou me experimentando todo dia. Né? E isso, de novo, veio lá da tecnologia. Esses dias eu escutei de um cara da tecnologia da informação um termo assim, se tu montares um app ou um software e lançares e ele não tiver nenhum problema, tu lançou tarde demais. Significa que tu passou tanto tempo experimentando dentro de casa, testando, planejando, que quando tu chegou lá, alguém já chegou no teu lugar. Então esse é o mundo exponencial que tanto se fala. A NASA, a Singularity University, que é a universidade da NASA, eles falam do mundo exponencial, em que as coisas são exponenciais, a velocidade é exponencial, é tudo muito rápido. Né? E a forma de acompanhar isso, se eu puder aqui me arriscar, dar uma sugestão, é mudar a forma de pensar. Porque não são só competências. Quando a gente fala em inovação, tu tem que ter um pensamento da inovação, que é uma outra forma de pensar. É uma forma de experimentar, é uma forma de testar. Então, esses dias eu li um artigo da Harvard que estava falando isso, que nós precisamos desenvolver nos nossos gestores, e aí esse gestor é o líder, é o gerente, é o diretor, a forma de pensar, o mindset da inovação e da criatividade, porque isso foi perdido ao longo dos anos. E muita coisa ligou. Eu deixei aqui o celular ligado, daí eu vou te contar, né? Daí toca o apitinho, o que eu vou fazer? Então eu desligo aqui antes que o André me xingue, porque o André é o meu carrasco aqui, horário, coisa e tal. O Amorim, eu me lembro nos anos 80, 90, eu tive um professor na URGS de administração da produção, né? E falava uma das teorias daquelas da produção, né? Lá nos anos 40, 50, um produto, até chegar à linha de produção, levava 10, 15 anos para entrar na linha de produção. Tá? E ficava um tempão produzindo aquele produto.
Já nos anos 90, o que saía da linha de produção, o que estava entrando na linha de produção já era outro produto, um produto já tinha uma evolução. Isso. Hoje, 2018, o produto que sai na linha de produção, o produto que está ao lado dele já é outro produto. Já é outro produto. Porque a produção, que eles chamam 4.0 agora, industrialização Indústria 4.0. Indústria 4.0, tu tem na mesma linha de montagem, vamos pegar, tu vai numa revenda de automóvel, o mesmo veículo tem 30, 40, 50 acabamentos diferentes que tu pode pedir lá na hora, o vendedor bota lá e ele sai junto na produção, lá o robozinho vai lá e bota, o cara quer um pingo amarelo aqui, vai ter um pingo amarelo lá, botou, ao mesmo tempo. Né? Então, essa loucura estão falando de produção industrial, acontece nas empresas também, está tudo mudando. Ao mesmo tempo, acontecem muitas coisas diferentes, né? Isso. Como é que é conviver com isso? Esse é um ponto bem importante, sabe, Orlandinho? Porque olha só, o Design Sprint, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento de produto, ele basicamente, eu vou resumir porque eu não sou um expert, é uma maratona de 40 horas durante 5 dias, 8 horas por dia, onde tu sai do zero e sai com o que eles chamam de MVP, que é um produto mínimo viável no final. Então, em 40 horas, tu não tinha nada e tu saiu com o produto. Existem várias outras metodologias ágeis e processos e ferramentas ágeis para desenvolvimento de produto. O Scrum, o Scamper, enfim, tem N, tem Dominant Logic, tem várias metodologias. Bom, quando isso veio para dentro da organização, há uma confusão entre o que é metodologia ágil e o que é imediatismo. Vem com imediatismo, como se eu pudesse fazer, por exemplo, uma maratona de comportamento. Comportamento não é algo que em 2 dias tu muda, tu altera, tu precisa de um trabalho, de um tempo, para aprendizagem precisa de tempo, pode ter diminuído, mas continua precisando de tempo. Tu não aprende, tu lê um livro e aprendeu, não é assim. Tu pode ter incorporado algum conhecimento, mas tu não tem uma competência. Então, isso é uma coisa que está gerando uma confusão nas organizações, que é uma coisa é metodologia ágil de processo, que é isso aí, o mundo é esse. A tecnologia está permitindo isso. Agora, quando se tratam de pessoas e de desenvolvimento comportamental e aprendizagem, requer tempo. De novo, o tempo diminuiu, mas requer tempo. E há uma confusão, porque parece que eu também posso acelerar esta aprendizagem. Então, olha, eu vou pegar um líder que não está preparado e ele vai ficar um bom líder em 5 dias. Não existe isso, eu não conheço isso. Tá? Ele precisa se experimentar, ele precisa ir lá, ele precisa liderar, ele precisa aprender. Tem uma curva de aprendizagem. Né? E isso é que causa essa confusão que a gente está falando. Né? Tá, e assim, nós já falamos aqui da história do Forever Young, que nós somos, né? Todos pós-adolescentes, né? Jovens para sempre. Jovens para sempre. Essa juniorização das empresas, que mais atrapalhou do que ajudou. Com certeza. Né? Agora estamos vivendo outro paradoxo, né? Uma loucura total entre a experiência do cara que tem experiência, o cara que isso não adquire do nada. Isso, né? Isso. Tu pode, vamos lá, o pessoal acha que empresa é que nem jogador de futebol, que chega um momento lá que o físico não dá mais, não. Tu trabalha com mente, e mentes brilhantes, né? Pessoas que têm que ser brilhantes em suas áreas. Nós tivemos aquele, faleceu há pouco, o Stephen Hawking, né? Um grande cientista completamente... se fosse fisicamente, talvez 99,9% das empresas não contratassem ele. Daí esses 0,1% das empresas que contrataram iam ganhar bilhões de dólares com ele. Né? Com certeza. Quantas pessoas que têm alguma limitação física que são brilhantes, tá? E que a gente tem que aprender. Trabalhando na área de RH, tu deve conhecer milhares de pessoas sabe assim. Agora, essa semana... Não digo milhares, mas centenas dessas pessoas. Essa semana eu estava num cliente, nós estamos trabalhando um programa de mentoria interna nesse cliente, e eu estava fazendo a formação de mentorados. Formando os mentores para serem mentores. E uma das pessoas que estava ali, das 15, era uma moça cega. Uhum. E aí nós estávamos falando sobre a escuta, da importância que a gente tem de escutar as pessoas. Que a gente não escuta, a gente está num mundo que a gente só quer dar resposta, a gente só quer falar, a gente só quer responder, a gente quer saber tudo e não escuta. O cego usa muito mais a audição. Aí eu perguntei para elas, assim, a minha sócia, na verdade, perguntou para ela assim, fala para nós um pouco da escuta, de quem não vê. Né? E ela disse assim, eu sei direitinho quando a pessoa
está me escutando ou não está me escutando. Pela voz, pelo som. E claro, óbvio, ela não enxerga, então a escuta dela é algo muito mais aguçado, né? E ela diz assim, e como é importante a gente ser genuíno quando a gente fala, né? Ou quando a gente diz que está escutando, porque eu sinto. Eu posso não estar vendo, mas eu sinto. E aí nós entramos numa discussão de quantas mentes, que exatamente o que tu estava falando, assim, tem hoje, por exemplo, ela vai ser uma mentora, ela vai mentorar a gente, e daí não tem problema nenhum, ela não enxerga, mas olha só que riqueza que ela tem de escuta, né? E o quanto ela pode ensinar os outros a escutar. Né? Eu tive um colega cego, tá? Que de cego tinha nada, tá? Ele era programador, gente, ele fazia programação em computadores, foi adquirido, inclusive no tempo eu trabalhava na Pluma Informática, compraram um equipamento para ele digitar, que era um teclado Braille, e ele chegou a usar cartão perfurado ainda para fazer naquele tempo. Então tu imagina só, este cara, ele sabia da linha 1 até a linha 1 milhão do código-fonte do sistema. Olha só. Ele tinha tudo na memória. Que conhecimento. Então, o que é um cara que tem esse poder de memorizar, de lembrar, de vez em quando ele chegava, não, tinha impressora Braille, ele ia lá, olhava e lia lá no papel lá, a impressora que imprimia alguma coisa para lembrar, mas ele tinha tudo aqui na cuca. E assim, ele era um excelente programador e muito melhor do que muito cara que enxergava muito bem. É isso aí. Tá? Que uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Isso. Né? Nós tínhamos na Dell, a última empresa que eu estive, nós contratamos uma moça que ela era cega para fazer recrutamento de seleção. Ela entrevistava, ela lia currículo, ela conversava, e hoje ela é uma gestora dentro da organização. E aí é que eu acho assim, quando tu pensa nisso, como é que tu otimiza esse teu recurso que tu tem? Como é que tu tem que começar a principalmente ajudar os líderes a aproveitarem, no bom sentido, desse recurso que está lá, dessa pessoa que está lá, mas o líder precisa fazer um processo nesse mundo atual, e aí eu queria fazer um shift, que para mim não está desconectado, que é começar a se autoconhecer. Nós estamos num mundo que as coisas estão tão complexas que eu preciso começar trabalhando no autoconhecimento. Isso alguns anos atrás a gente falava, dizia, o Amorim, lá vem o Amorim, dizer que o cara tem que abraçar a árvore, pular fogueira, papapá. Não é mas isso tem que abraçar a árvore, tem que pular fogueira, não precisa fazer nada. Não precisa, nunca precisou. Né? Agora, o conheça-te a ti mesmo é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Do autoconhecimento. Autoconhecimento. Por quê? Porque se tu conseguir conhecer, ver como é que a tua inteligência emocional funciona, como é que as tuas emoções, como é que é tu contigo mesmo, isso vai te possibilitar, nesse contato com os outros, uma escuta muito mais genuína, uma relação muito mais transparente e, ao mesmo tempo, vai te permitir te desenvolver neste mundo tão fluido. Eu vou te fazer um corte aqui, lembrar uma piada, uma brincadeira claro. Aqui. Te lembra do gafanhoto do Kung Fu? Sim, me lembro. O mestre dele, tu tem que te conhecer. Isso. Conhece, escuta, usa mais ouvido do que a boca. Os olhos. Não. Tinha aqueles treinamentos que ele fechava os olhos, ficava escutando, sentia. O cego sente as sensações da mão, calor, frio, vento. Tudo. E não sei como eles percebem perigo, não sei, uma série de coisas não vendo como nós vemos. E a gente muitas vezes está vendo, assistindo o ambiente e não está percebendo coisas que o cego percebe. Então, olha só, isso me traz alguma lembrança, assim, algumas coisas que elas não são novas, mas que a gente precisa começar a desenvolver nas pessoas, principalmente as lideranças. Por exemplo, presença. Presença não no sentido de presença status, presença de estar presente. Se o mundo é tão fluido, se o mundo é tão rápido, se as coisas giram tão rápidas, como é que eu consigo me centrar? Como é que eu consigo estar presente aqui? Eu estou contigo, nós dois conversando, somos nós dois aqui, o mundo está lá fora. Né? Existem técnicas que têm que ser desenvolvidas de presença. Tá? A palavra da moda seria mindfulness. Tá? Mas mindfulness envolve, quando eu falo em presença, a presença pode ser adquirida de várias razões. Tu pode meditar, tu pode simplesmente respirar, tu pode fazer N técnicas que vão te permitir ter presença. No momento que tu consegue ter a presença, tu consegue ter a escuta.
No momento que tu consegue ter escuta, tu consegue fazer uma conversa que a gente chama de conversa de aprendizagem. O que eu tenho feito muito é ajudado muitos líderes, muitos gestores a desenvolverem algumas dessas novas competências. Eu não sei se são novas, mas algumas dessas competências. Não é só competência técnica, tu tem que ter competência comportamental. E isso passa por te conhecer. Amorim, nós vamos a um rápido intervalo. Perfeito. E já voltamos aqui no programa ricardoorlandini.net. Ok. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa ricardoorlandini.net. Estamos conversando com o Paulo Amorim, meu amigo, gestor, mentor, homem da área de People, gestão de pessoas. Amorim, contexto. Contexto. Isso é um ponto bem importante. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas, que a gente acabou de comentar, que as coisas estão se transformando, que as coisas estão mudando. Então, entender o contexto em que nós estamos e que as pessoas estão é fundamental. O que é o contexto? Na verdade, existe um contexto global, que é um contexto que a gente já sabe, de economia, social. Existe um contexto nacional, que é o contexto do nosso país, tudo isso que está acontecendo, a gente está vendo. Se a gente está dentro de uma organização, é o contexto organizacional. E quando a gente está nas nossas vidas, é o nosso contexto de vida. E hoje, nesse mundo tão fluido e tão rápido, a gente precisa sempre se dar conta que os contextos mudam e são diferentes. E que quando eu estou, por exemplo, desenvolvendo um colaborador ou trabalhando com alguém, que o contexto da outra pessoa é importante nessa relação. Porque muitas vezes a gente acha que nós temos que fazer as outras pessoas seguirem o contexto que a gente vive. E isso não é uma realidade, essas coisas mudam muito rápido. Então, hoje eu trabalho muito com a liderança, entender o contexto do outro. Tá? Então, assim, quem é o Orlandini? Da onde veio o Orlandini? O que aconteceu com o Orlandini nas últimas 2 semanas? Como é que está a vida do Orlandini? E a partir daí eu me relaciono e ajudo o Orlandini a se desenvolver dentro da minha organização. Então, contexto não é só no sentido de entender o que está acontecendo, mas como é que eu me relaciono com ele. Tá? E isso é muito importante neste momento em que a transição está muito rápida, em que as empresas estão mudando muito rapidamente. Tá? Então, o líder hoje, a minha sócia costuma dizer que um texto sem contexto não faz sentido. Tá? Um texto sem contexto, até rimou, né? Escrever alguma coisa do nada e simplesmente postar não tem sentido nenhum. Tá? Eu vou lá para a Parallax falar de um bar. Bom, mas a Parallax é uma empresa de educação, aprendizagem e conhecimento. Se eu não faço um contexto daquele bar, bom, aquele bar é um bar onde as pessoas discutem aprendizagem, bom, opa, aí contextualizou, aí começou a fazer sentido. Agora, se eu simplesmente digo lá, o barzinho é legal, os caras vão dizer, o Amorim variou, está escrevendo lá no site dele, lá, o negócio não tem a ver. Na relação de dia a dia, na organização e com as pessoas, se eu desconsiderar o contexto, isso é uma coisa muito arriscada. Então eu preciso olhar para as outras pessoas, entender o contexto das outras pessoas e entender que esse contexto vem mudando e mais rapidamente do que ele mudava antigamente. Então eu preciso sempre estar me situando. Tá? Por isso que a gente tem que ler muito, a gente tem que acompanhar as notícias, a gente tem que estar realmente ligado no que está acontecendo no mundo. E para o líder isso é fundamental. Né? E Amorim, para encerrar a nossa conversa aqui, falamos rapidamente da juniorização e como é que está? A outra vez nós conversamos, tu dissesse, olha, as empresas estão indo buscar de novo a experiência, estão buscando de volta a experiência. Como é que está a situação? Pois é, eu vou te dar o meu sentimento, Orlandini.
eu acho que não melhorou. Não melhorou? Não melhorou. Eu estava otimista, eu sou um cara otimista, então tu não vai me ver pessimista nunca. Mas a impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho conversando com organizações e tal, é que o nosso mercado, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, está meio que parado, esperando vir a eleição, por exemplo. Tá? Ver o que vai acontecer. O velho Rio Grande. O velho. E eu não concordo com esse modus operandi. Eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou tomando meus riscos e fazendo acontecer. Mas tenho este sentimento. Eu não quero generalizar, eu não sou expert para isso. E, inclusive, recomendaria, não parem, porque, na minha opinião, o pós-crise já chegou, as coisas vão se acelerar e a janela de oportunidade vai surgir. Quem não se preparar vai sofrer. Eu te diria o seguinte, né? A velha história do caranguejo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul não precisa do cestinho de caranguejo, né? Aqui não precisa, aqui o pessoal se enterra sozinho e coisa não vai. Tchê, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, os caras estão a milhão. Eu outro dia conversava com os empresários, disse, olha, ok, a crise política ainda cola um pouco nas decisões dos empresários. Com certeza. Mas o empresário que está olhando lá na frente, ele não pode parar e esperar e ver o que vai acontecer. Ele tem que fazer. Ele tem que investir na indústria dele aqui ou fora. Ele tem que ver qual é o cenário lá, se é manter aqui, se é ir lá para fora, se é fazer isso, aquilo outro. Agora, parar, nunca. Nunca. Amorim, contatos contigo e com a Parallax. Pode entrar em contato pelo hello@parallaxinstitute.com. Tem o nosso site, www.parallaxinstitute.com. Ou se quiser ligar para mim, vai ser um prazer atender vocês, 5199-189-4440. Obrigado, Paulo Amorim. Sempre um prazer. Até uma próxima. Valeu. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.